Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor e jornalista Michelson Borges. Tenho a alegria de, mais uma vez, abrir a Bíblia para estudá-la junto com você. Eu quero te convidar também a estar com a sua Bíblia aí. Eu estou com a minha aqui já a postos, né? Nós vamos abri-la, vamos estudá-la. Eu já disse nos outros vídeos que seria interessante você, se quiser, pausar o vídeo cada vez que eu citar um texto para você conferir em sua própria Bíblia aquilo que está sendo lido. É muito importante isso, tá bom? E nós também já estudamos isso e já entendemos que a Bíblia é um livro especial, inspirado por Deus. Ela não foi simplesmente uma coleção de livros agrupados por seres humanos, simplesmente. Há um condutor por trás disso, o Espírito Santo de Deus. Inclusive, o tema do nosso último vídeo foi exatamente este: quem é Deus? O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus, o Espírito Santo, foi aquele que inspirou os autores a redigir o texto, a nos dar esse presente que é a carta de amor de Deus, a Bíblia Sagrada. E como é um livro especial, um livro que foi inspirado, é importante que nós peçamos a ajuda do próprio autor por trás dos homens, o Espírito Santo, para que possamos compreendê-la bem e evitar que nós façamos, mesmo sem querer, distorções do texto e interpretações equivocadas, tá bom? Então eu convido você nesse momento a fechar os olhos para termos uma breve oração pedindo a ajuda de Deus. Pai bondoso, nós te agradecemos porque temos a Bíblia Sagrada à nossa disposição, porque podemos estudá-la livremente e especialmente porque podemos contar com a tua ajuda para entendê-la. Portanto, neste momento, envia teu Santo Espírito para que ele abra o nosso entendimento, nos dê a compreensão necessária e nos ajude a colocar em prática aquilo que nós vamos estudar em tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje, a Guerra dos Anjos. Angelologia, estudo sobre os anjos, é um assunto bastante controvertido, bastante discutido atualmente, até porque existem muitas lendas, muitas teorias estranhas por aí e que não estão de acordo com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus. Mas perguntas que nós vamos responder nesse estudo de hoje, pela Bíblia, são as seguintes: o que ela diz sobre os anjos? Quando eles foram criados? Quantos são? Houve uma guerra entre eles? Por quê? Quando foi isso? Por que começou essa guerra e onde? Ao buscar essas respostas, nós vamos entender também alguma coisa sobre a própria origem do mal no universo. Se Deus é bom, por que existe maldade neste universo? São perguntas que nós queremos responder neste vídeo, nesse estudo. Primeira pergunta é: qual a origem dos anjos? Isso está lá em Salmo 148, versos 2 e 5. E eu leio aqui o texto que diz assim: louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Então o texto bíblico é muito claro em dizer que os anjos foram criados por Deus. Assim como nós seres humanos, embora estejamos numa categoria diferente de seres, nós também fomos criados por Deus, os anjos foram criados por Ele, são criaturas de Deus. Há pessoas que pensam que quando uma criança morre, por exemplo, ela, quem sabe, vai para o céu e se torna um anjo, né? Um anjinho. Será que isso é verdade? Será que os anjos seriam espíritos de pessoas que já morreram? O texto que responde essa pergunta é Gênesis capítulo 3, verso 24, que diz o seguinte: depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Ora, mas o que esse texto tem a dizer a respeito dessa questão? Será que anjos são pessoas que morreram? Seriam espíritos de mortos? Veja, antes de haver morte na terra, Deus colocou anjos para guardar a porta do jardim do Éden, para que Adão e Eva não tivessem acesso à árvore da vida, comessem do fruto e se tornassem pecadores imortais. Então, se já havia anjos e ainda não tinha havido morte na terra, lembre-se de que a primeira morte foi aquele homicídio cometido por Caim contra seu irmão Abel. Antes de haver essa primeira morte, já havia anjos aqui na terra. Portanto, é impossível que anjos sejam espíritos de pessoas que morreram. Repito, anjos são criaturas de Deus, tanto quanto nós, só que com um objetivo diferente, numa categoria diferente, mas de forma alguma seriam eles pessoas que já morreram. Quantos anjos existem? Será que dá para a gente, pela Bíblia, ter uma ideia dessa quantidade de anjos? Veja o que diz Apocalipse capítulo 5, verso 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Se os anjos são em número de milhões e milhões, ou seja, multiplica milhões por milhões, você vai ter um número de bilhões de anjos,
a gente pode realmente aceitar aquilo que a Bíblia também nos apresenta, que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que os teme e os livra. Então, nós temos essa fé de que cada pessoa tem um anjo da guarda, um anjo protetor. Nós somos bilhões de seres humanos, há bilhões de anjos, portanto, é bem possível sim, é bem coerente nós crermos de que há um anjo nos guardando. Desde que nascemos até o dia da nossa morte, esse anjo está ali nos protegendo, nos guardando, nos influenciando para o bem. Sejamos gratos a Deus por esse anjo que ele comissionou. Textos como Salmo 37, verso 4 e Hebreus 1, verso 14 afirmam que os anjos foram encarregados por Deus de cuidar dos seres humanos. Eles são espíritos ministradores. Como esses seres poderosos existem em número de milhões, podemos então crer que cada um de nós, sim, tem um anjo a nos guardar. Apocalipse 12, versos 7 e 9, responde à pergunta: quantas classes de anjos existem? Olha só o que diz o texto. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. E o dragão e seus anjos revidaram. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo o mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Veja que esse texto mostra claramente que há duas categorias de anjos: anjos bons e anjos maus. Eu não me refiro aqui à hierarquia de anjos celestiais. Eu estou dizendo aqui que há duas grandes categorias nesse sentido de que há anjos caídos que foram expulsos do céu quando começou o grande conflito por lá. Já vou explicar esse detalhe para você. E há anjos que permaneceram leais a Miguel. Mas quem é Miguel? Note que ali há uma batalha entre o anjo mau, chamado de dragão ali, mas identificado pelo próprio João do Apocalipse como sendo a antiga serpente, o diabo e Satanás, né? A serpente que foi usada por Satanás como instrumento. Então esse dragão é Satanás. Era o anjo que alguns o conhecem como Lúcifer, o anjo mais exaltado no céu. Daqui a pouco eu comento um pouquinho sobre isso. E Miguel, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns textos adicionais para você perceber que esse anjo, cujo nome em hebraico quer dizer aquele que é como Deus, ou então uma pergunta, quem é como Deus? E já vimos na lição passada que o único que pode ser comparado ao Pai e ao Espírito, né, é Jesus Cristo, por ser eterno, por ser todo-poderoso, por ser onisciente, por ser Deus, em outras palavras. Lembra do batismo? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula batismal, que foi proferida pelo próprio Jesus, ela revela essa triunidade. Portanto, aquele que é como Deus é Jesus Cristo. Miguel, ele é apresentado aqui nesse texto como o chefe dos anjos celestiais, aquele que está lutando contra Satanás e o expulsa do céu por causa dessa rebelião. Mas leia, por favor, os textos que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, para que você possa ter mais subsídio bíblico para entender que Miguel não pode ser outro senão o próprio Jesus Cristo. Quem foi o primeiro anjo a se tornar mau e por quê? Como os textos aqui são um pouco longos, Ezequiel capítulo 28, versos 13 a 19 e Isaías 14, de 12 a 14, eu vou colocar aqui a indicação dos textos. Se você quiser fazer uma pausa nesse momento no vídeo para ler em sua Bíblia esses textos, seria interessante. E eu quero em seguida comentar o conteúdo deles. Ezequiel 28, 13 a 19 e Isaías 14, 12 a 14. São textos que deixam muito claro que Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo perfeito, como todos os demais. Deus criou um anjo glorioso, um anjo que deveria ser sempre, né, um exemplo para os demais anjos. Era para ser assim Lúcifer sempre. Mas infelizmente esse anjo se rebelou contra Deus. Os textos aqui nos mostram que a vaidade subiu ao coração dele, subiu à cabeça dele. Os textos aqui mostram que por causa de sua formosura ele se achou muito e quis ser semelhante ao próprio Altíssimo. Ele ambicionou a posição que pertencia a Deus. Queria fazer uma reforma, uma revolução no céu e estabelecer um reino baseado em sua vontade. Veja que aqui chegamos, a que ponto chegamos por causa dessa rebelião. Mas hoje é só olhar em redor e a gente pode perceber os resultados dessa rebelião. Morte, sofrimento, dor, injustiça, crimes, doenças e por aí vai. Graças a Deus, nós vamos estudar isso mais adiante, há um plano da redenção em andamento. Deus não foi pego de surpresa por essa rebelião, ele já tinha um plano arquitetado para colocar em prática e assim salvar e resgatar a humanidade, todos aqueles que queiram realmente ser resgatados para o reino dele. Mas infelizmente essa batalha, esse grande conflito começou no céu.
Obviamente que é um grande mistério entender como que num ambiente perfeito, de bondade, de pureza, alguém, um ser, tenha sentido inveja no coração, tenha sentido orgulho e com isso começado esse problemão chamado grande conflito, a história do pecado. Algumas pessoas perguntam, será que Deus não poderia ter criado um universo em que não houvesse o mal? Um universo em que ninguém se rebelasse? Sim, Deus poderia criar esse universo porque Ele é todo-poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas Ele não pode fazer coisas ilógicas, quer um exemplo? Será que Deus poderia criar uma roda quadrada? Deus não age com base na ilógica. Da mesma forma, Ele não poderia criar um universo em que não houvesse a possibilidade do mal e no mesmo universo houvesse seres livres, capazes de escolher o próprio caminho. A liberdade de escolha, ela pode levar à desobediência. Tanto é que as pessoas são livres até hoje para escolher obedecer ou não a Deus. Ele não força ninguém a nada. Você não está assistindo esse vídeo obrigado, né? Você está assistindo porque, eu creio, decidiu assistir e eu espero que Deus o abençoe com esse conteúdo. Então, Deus poderia sim fazer um universo em que ninguém desobedecesse? Sim, mas seria um universo formado por robôs, por autômatos, seres que não seriam capazes de tomar decisões. E o amor não existe quando há obrigação. A minha esposa não me ama e eu não a amo por obrigação. Nós nos amamos por liberdade, nós escolhemos ser fiéis um ao outro, nós escolhemos nos amar para sempre. Esse é o voto que tomamos também lá diante de Deus no altar. Então o amor se expressa na liberdade, na escolha pessoal. E Deus gostaria, e Deus gosta e quer que nós o amemos por liberdade de escolha. Então o universo, ele permite sim, esse universo permite que nós façamos escolhas ao lado de Deus e infelizmente alguns escolhem viver longe de Deus. E Lúcifer escolheu mal. Lúcifer usou o mal de sua liberdade de escolha e com isso começou esse problema chamado o grande conflito. Além de 1/3 dos anjos, o que está escrito lá em Apocalipse 12, 3 e 4, a quem mais Lúcifer envolveu em sua rebelião. Gênesis 3, de 1 a 6. Note que Apocalipse fala que Lúcifer, infelizmente, levou a rebelião com ele 1/3 dos anjos no céu. Numericamente, já estamos em vantagem, naqueles que andam na luz, aqueles que andam com Deus, porque para cada anjo do mal existem 2 de Deus. Mas a questão não é só matemática. Um anjo de Deus é muito mais poderoso que todas as hostes infernais, né? Todas as hostes do diabo. Mas enfim, que pena que 1/3 dos filhos de Deus no céu acabou embarcando nesse barco furado de Satanás e aceitando os seus enganos. Gênesis 3, de 1 a 6 diz o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que também comeu. Veja que Lúcifer usou aqui de astúcia e ele conseguiu, digamos assim, inocular em Eva o mesmo vírus que ele mesmo tinha inaugurado lá no céu, criado no céu. O vírus da desconfiança, o vírus da autossuficiência, porque o que Eva fez, na verdade, foi desconfiar da palavra de Deus. Deus disse algo, ela ouviu algo da serpente, que estava sendo usada por Satanás como uma espécie de médium, né? É a primeira sessão mediúnica da história, digamos assim, da história da humanidade. E Eva deu ouvidos a essa serpente e duvidou da palavra de Deus. Colocou em xeque aquilo que Deus havia dito. E se afastou de Deus porque depois foi até o pecado. O pecado só existe quando nos afastamos de Deus. Nós pecamos porque nos distanciamos de Deus, rompemos com Deus. E Eva fez isso, infelizmente, e depois foi usada por Satanás como instrumento para levar Adão também a cometer o pecado da desconfiança. Então Lúcifer, ele usa de astúcia, ele seduz, ele engana, e as táticas dele não mudaram ao longo dos milênios. Ele continua fazendo a mesma coisa. Infelizmente, envolvendo nossos primeiros pais na rebelião, ele acabou transferindo para cá, para a Terra, isso que nós chamamos de o grande conflito. E às vezes, inclusive, o diabo tem obtido sucesso em atribuir a Deus as obras malignas que ele faz. Muitas pessoas, quando contemplam a morte, uma doença, uma tragédia, acabam às vezes
transferindo a culpa para Deus. Onde é que estava Deus no momento desses? Deus sofre com os seres humanos, Deus chora com nossas mazelas, e Ele prometeu que em breve para nós, no futuro, com a vinda de Jesus, um assunto que nós vamos estudar mais a fundo também aqui nessa nossa série, Ele vai resolver esse problema chamado pecado. O que fazem os anjos maus? É só você ler, por exemplo, 2 Coríntios 11, 14 e 15, Efésios 6, versos 11 e 12, 1 Timóteo 4, verso 1. Apenas essas três passagens já nos dão uma ideia de que o diabo, o que ele mais faz é enganar. Ele, inclusive, se transforma em anjo de luz para enganar, diz a Bíblia até, se possível, aqueles que vão ser salvos, né? Então, é algo bastante complicado. O engano dele é bastante sutil muitas vezes, as pessoas não esperam, por isso que é muito importante nós conhecermos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, porque ela desmascara claramente, ela deixa muito claro aquilo que o diabo faz, ela desmascara as atitudes dele, as obras dele. Precisamos então estudar realmente a fundo a Bíblia, porque ela nos ajuda nesse combate. Ela é a nossa espada, ela é o nosso escudo, ela é a nossa proteção contra as ciladas do inimigo. Leia, por favor, esses textos, 2 Coríntios 11, 14 e 15, Efésios 6, 11 e 12 e 1 Timóteo 4, verso 1, para que você possa entender realmente as artimanhas, o que o diabo faz, e assim você possa também se proteger, buscando em Deus refúgio e na Bíblia Sagrada a revelação necessária para discernirmos entre o mal e o bem. E o que fazem os anjos bons? Também quero citar aqui para você 4 textos muito bonitos que revelam então aquilo que os anjos bons, os anjos de Deus, fazem em nosso benefício. Salmo 34, verso 7, que eu já citei aqui, Salmo 91, verso 11, Eclesiastes 5, verso 6 e Daniel 7, verso 10. Os anjos de Deus trabalham por nós, para a nossa salvação, para o nosso bem-estar, e como eu disse, devemos ser gratos a Deus pelo que eles fazem por nós. Os anjos bons, os anjos de Deus, aceitam adoração? Olha o que diz Apocalipse 19, verso 10. Então, quem está dizendo isso aqui é o apóstolo João, né, que escreveu o Apocalipse. Então, caí aos pés do anjo Gabriel, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faças isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Mais adiante nós vamos estudar esse tema também do testemunho de Jesus. É um assunto muito interessante, realmente muito inspirador também. Mas o que nos interessa nesse momento é a atitude de João e do anjo Gabriel, o anjo que assumiu o lugar de preeminência de Lúcifer quando este foi expulso. Então o anjo Gabriel aparece para João, um ser reluzente, um ser majestoso. João se sente tentado a adorá-lo, a se ajoelhar diante dele, e ele responde o quê? Não faça isso. Eu sou um servo como você, adore a Deus. Quem deseja ser adorado e sempre quis ser adorado foi Satanás. Então se algum anjo, algum ser, algum pretenso ser de luz aceitar adoração, saiba que ele não é de Deus. Os seres que Deus criou e que o amam sabem que o único ser que deve ser adorado é o Criador do universo, nosso Deus. Portanto, nós não devemos orar aos anjos nem reverenciá-los. Quem sempre quer ser adorado, repito, é o anjo rebelde. O correto é orar a Deus, pedindo a Deus a proteção dos anjos bons. Finalmente, o que farão os anjos bons quando Jesus voltar? Olha que missão bonita e importante essa que eles terão. E ele, Jesus, enviará seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, ou dos 4 pontos cardeais da terra, né, de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, a última missão dos anjos bons aqui na terra vai ser reunir os escolhidos, os salvos, aqueles que aceitaram o plano de Deus para a salvação. E eu creio que nesse momento vamos conhecer nosso anjo protetor. Já pensou que conversa maravilhosa será essa no dia da volta de Jesus? Você poder conhecer seu anjo da guarda e ele contar sobre tantas coisas que ele fez por você, para o seu bem, de tantas coisas que ele livrou você, de tanta coisa ruim que o diabo tentou fazer e colocar em seu caminho, e que ele acabou sendo o seu protetor, o seu libertador. Vai ser maravilhoso, porque fora Deus, com certeza ninguém conhece mais a gente do que o nosso anjo, que foi comissionado para nos acompanhar a vida toda. Será uma grande alegria conhecer esse grande amigo que está constantemente do nosso lado. Veja, continuamente anjos bons e maus tentam nos influenciar. A que influência nós estamos nos submetendo? Lembremos-nos de que não é contra a carne e o sangue,
que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Isso está em Efésios capítulo 6, verso 12. Não se esqueça, o conflito que começou no céu com a rebelião de Lúcifer, ele está se processando há milênios aqui na Terra. E especificamente na mente de cada ser humano. Porque a cada momento nós somos convidados a fazer escolhas, quer para o bem ou para o mal. Estão aí os anjos de Deus nos influenciando, lutando por nós, mas também há anjos maus tentando nos enredar, nos atrapalhar, nos fazer tropeçar. A pergunta é essa: a quem nos submeteremos? A que influência nos submeteremos? Que você e eu possamos cada dia decidir nessa batalha cósmica nos submeter a Cristo, ao bem, à luz de Deus, à palavra de Deus. Você se lembra de que cada estudo desse exige uma decisão, né? Nós temos que tomar uma decisão diante de Deus. Toda vez que nós lemos a palavra dele, a Bíblia Sagrada, nós somos convidados a tomar uma decisão, a fazer uma escolha. E a decisão de hoje é a seguinte: sabendo que existe uma batalha pela mente de cada ser humano, decido, por meio do estudo da Bíblia e da oração diária, colocar-me ao lado de Deus, pedindo sempre a proteção de seus anjos santos. Que Deus nos ajude a tomar essa decisão realmente e a mantê-la até aquele dia, quando vamos conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também o nosso anjo da guarda. Vamos orar? Bom Deus, nós te agradecemos pela proteção dos anjos. Nós te agradecemos porque em tua infinita bondade comissionaste esse ser majestoso, poderoso, para ser o nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso guardador. Que no dia da tua vinda possamos conhecê-lo e ser aí sim gratos pessoalmente por essa bondade e essa proteção. Ajuda-nos, Senhor, nesse conflito cósmico entre o bem e o mal, a estar do lado certo, a decidir todos os dias estar do lado de Cristo, o nosso Senhor, Miguel, o nosso protetor, o arcanjo que está do nosso lado a cada momento. Que nós possamos, Senhor, decidir cada dia, cada momento, realmente nessa batalha cósmica, seguir a tua vontade e nos submeter livremente à tua vontade. É o que nós pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.